Vamos pegar nossas Bíblias nessa noite. Queremos dar continuidade essa noite à ministração do que nós começamos a dizer na semana retrasada, sobre um tema geral intitulado, os irmãos lembram? Intitulado O Imunizante contra o Espírito do Anticristo. Esse tema geral, ele é um tema conveniente, porque estamos vivendo numa época de pandemia, numa época de enfermidade, uma enfermidade que ameaça, uma enfermidade letal, de um vírus que se propaga, que se multiplica, que vai passando por mudanças em si mesmo, que vai gerando muita dúvida, muita angústia em todos os homens. E por isso, então, nós andamos, de certo modo, alarmados, a despeito da nossa fé, a despeito da nossa confiança e da esperança que temos no Evangelho. É certo que todos nós estamos, de certo modo, com uma certa expectação diante dos acontecimentos, diante de mortes e perdas de pessoas de quem nós amamos, não é? De certo modo, na nossa humanidade, nós somos afetados por isso. E, portanto, acaba que, de tão envolvidos e de tanta expectação, de certo medo, nós vamos nos preocupando de tal modo com o nosso corpo, com a saúde física e também com a morte física, preocupação essa que eu acredito ser legítima e, de certo modo, não deveria ser de outro modo, não poderia ser de outro modo em razão da nossa humanidade, mas corremos um grande risco de nos esquecermos da saúde espiritual da nossa alma, da saúde espiritual do nosso coração, do nosso espírito. De modo que, como nós falamos aqui na semana retrasada, num pequeno pensamento que eu postei aos irmãos, nós dizíamos, eu tenho ele aqui, deixe-me ler aos irmãos, diz assim: em meio ao burburinho, à expectação, ao medo e às mortes provocada pelo maligno coronavírus, que é capaz de matar tão somente o corpo, propaga-se largamente com amplo contágio outro vírus, muito mais perigoso e letal, pois é capaz de destruir a sua fé, matar a sua alma e conduzi-lo à morte eterna. O vírus da apostasia. Então, em razão dessa preocupação ministerial, dessa incumbência do Espírito Santo de alertar os irmãos acerca da iminente apostasia que já se aproxima, já está em vias de acontecimento, né, em que a humanidade inteira vive, sobretudo o povo de Deus, os que se intitulam ou se entendem como servos de Jesus Cristo, entendemos que nós precisávamos de trazer algumas mensagens que nos servissem de imunizantes, mensagens que nos servissem de vacina, uma vacina que que inibe e impede que o vírus da apostasia ganhe o nosso coração. E depois de falarmos na semana passada acerca da palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, hoje eu quero falar um pouco aos irmãos acerca de dois grandes sintomas desse vírus espiritual. Chamamos de vírus para os irmãos entenderem, em razão do momento que nós estamos vivendo, fica muito claro para os irmãos. Não vai pensar que é um vírus material, físico, mas eu me refiro a um espírito que vai entrando sorrateiramente nas nossas mentes, nos nossos corações, e sem que nós percebamos, esse vírus vai nos ganhando, esse espírito vai tirando de nós aquilo que é essencial para a nossa saúde espiritual, para a nossa salvação. E a incredulidade e a apostasia, que é o que eu pretendo pelo menos começar a falar hoje, são dois grandes sintomas desse espírito de apostasia. Amém? Os irmãos compreendem a nossa preocupação? Essa mensagem, ela é dirigida, primeiramente, o público-alvo imediato dessas ministrações são todos os membros do ministério apostólico de volta à palavra. Isso em razão da nossa direta
da nossa responsabilidade direta para com as pessoas que se entendem do ministério, porque se deixam ser conduzidas por aquilo que o Senhor tem nos orientado, mediante as Escrituras, mediante o seu Espírito. Mas em razão dessa palavra alcançar tantos outros lugares pelos meios da internet, então essa mensagem também se destina a outros irmãos que nós nem mesmo conhecemos, nem mesmo sabemos da existência, mas essa palavra certamente também alcança esses irmãos. E a mensagem dessa noite, ou essa mensagem que hoje começo a ministrar, certamente o tempo não será suficiente para esgotá-la, em razão da proposta. Essa mensagem, ela se baseia não em tópicos. Não darei para os irmãos o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico. Mas há uma série de versículos bíblicos, de textos bíblicos, que eu preciso ler com a igreja. São textos que nos alertam acerca do grande perigo da apostasia, do grande perigo da incredulidade. Então eu vou discorrendo, texto por texto, até acabar os textos que aqui foram propostos. Há dezenas de outros textos que poderíamos ler, mas eu escolhi alguns que eu acredito que no nosso momento são importantes para a nossa compreensão. E eu começo trazendo então uma pergunta, um questionamento, que certamente alguém poderá fazer, eventualmente, ao ouvir essas ministrações. Alguém poderá dizer: pastor, responda-me uma coisa. Há muito eu tenho ouvido dizer, por tantas bocas e também pela boca do ministério de Volta à Palavra, que a salvação pertence a Deus. Isso é verdade? Eu digo, sem dúvida. A salvação, ela não somente pertence a Deus, como ela é o próprio Deus no homem, que vai tomando o campo do seu coração, tomando o campo do coração, da alma. A salvação vai acontecendo em nós na medida e na proporção direta em que então o Senhor nos ganha o coração, nos ganha a alma. A salvação, portanto, ela acontece dentro de um processo. E a pessoa pode então continuar a perguntar: pastor, também tenho ouvido dizer que aquele que começou boa obra em nós há de completar. Isso é verdade? Certamente. Ensinamento claro, cristalino do apóstolo Paulo, que nos fala aos filipenses, dizendo, a carta aos filipenses, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entretanto, a partir dessas duas garantias, a garantia de que a salvação pertence a Deus e que Deus vai completar, vai realizar cabalmente em nós a salvação, surgem aqui alguns problemas. E são esses problemas que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque a Bíblia não trabalha somente numa linha reta, sem um paralelo. A Bíblia não somente afirma que a salvação é dom de Deus, que procede de Deus, que é o próprio Deus, e que Deus vai executar em nós, certamente. Essa é a visão da soberania divina. Este é um olhar a partir daquilo que Deus é e do seu supremo propósito. Entretanto, quando nós descemos aqui, baixamos para a nossa experiência humana, para a nossa experiência terrena, olhe agora um pouco para você. Nós vamos encontrar a Escritura nos alertando centenas de vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, somos alertados com respeito à nossa responsabilidade no que tange a nossa fé. A Bíblia também, paralelamente ao que afirma da soberania, fala-nos da responsabilidade humana dentro desse processo. Olhe para a sua experiência humana. Não pense nos anos cronológicos da sua idade física, mas pense nos anos cronológicos da sua idade espiritual. Suponhamos que alguém diga: pastor, eu tenho 10 anos de crente, 10 anos que eu me batizei, que eu recebi uma carteira de membro, 10 anos que eu me tornei um dizimista, ou que seja um ofertante, vai depender da linha teológica que você acredita. Há 10 anos que você canta no coral, que você então toca na banda, que você contribui com os serviços da igreja, no diaconato, na diaconia, ou que você frequenta os cultos, que você vai à igreja e que você se envolve nas atividades da igreja.
A pergunta que eu tenho a fazer a você é: quanto de fato de vida espiritual cultivada no seu coração você possui? O seu crescimento espiritual corresponde, porventura, ao tempo cronológico que você tem de crente, de evangélico, desde o seu batismo até os dias de hoje? Eu acredito que nenhum de nós aqui, eu posso falar categoricamente, nenhum de nós afirmaria com segurança que o seu tempo de crente na igreja corresponde ao seu crescimento espiritual, sem que você tivesse perdido nenhum dia, nenhuma semana, nenhum mês da sua experiência cristã, que você não tenha perdido, que você não tenha sido negligente, que você não tenha compreendido e, portanto, por não compreender, não caminhou na direção certa. Porque há muitas pessoas que estão caminhando, não param de caminhar. Mas para onde você está caminhando? É a grande questão. Não basta caminhar. Primeiro você tem que saber qual é o alvo da sua caminhada. Para onde você está indo. Conhecer o objeto da sua fé. Ter clareza para que você possa então caminhar nessa direção sem nenhum desvio e sem nenhum atraso. Ora, tendo em vista que a nossa idade espiritual não corresponde ao período ou ao tempo cronológico de que nós estamos na igreja evangélica, coloquemos esses termos para todos me entenderem, então certamente há de saber que há algum problema que eventualmente nos impedem de crescer, de desenvolver a nossa fé. Alguns inimigos que nos cercam, inimigos que não raras vezes não são percebidos, e às vezes percebidos são negligenciados. Então, essa mensagem nos chama a atenção para um fato, de que é possível, mais do que possível, que nós sejamos pegos por incredulidade não raras vezes. A incredulidade é uma das coisas que nos impedem de crescer e de avançar. E essa incredulidade, uma vez cultivada e amadurecida, pode nos levar à apostasia. Se essas coisas não fossem possíveis, em razão da soberania divina, então por qual motivo o escritor aos Hebreus nos teria escrito uma carta toda de advertências, nos advertindo? Nós veremos vários textos, eu não vou começar por Hebreus, porque eu gostaria de lançar alguma fundamentação para que você percebesse nas Escrituras que se corre um risco real de pelo menos retardarmos em muitos anos, se não perdermos toda essa nossa vida terrena, sem chegarmos no alvo. Você tem que entender que a salvação de Deus não acontece sem a sua participação. Isso não nos traz nenhum mérito, absolutamente. A salvação, ela é um dom gratuito. Jamais poderíamos de nenhuma forma sermos salvos, não fosse o Senhor Jesus, que habita o nosso espírito humano, e de dentro do espírito humano, ele então ganhasse todo o nosso ser. Entretanto, a Escritura nos alerta acerca da nossa fé. Eu quero ler o primeiro texto com os irmãos. É um texto de fundamentação disso que estamos afirmando, da sua responsabilidade. A afirmação de que o Evangelho, a prática do Evangelho, o que o Evangelho pode realizar em nós, passa pela nossa mente, passa pelo nosso coração, passa pela nossa consciência, passa pelas nossas vontades. Abra sua Bíblia em João Evangelho, capítulo 6. Esse primeiro texto é um texto maravilhoso. E eu quero ler então o capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 69. Preste bastante atenção nessa leitura. Diz assim o texto bíblico, João capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido
que tu és o Santo de Deus. Queridos, essas palavras, elas estão basicamente na conclusão de um grande texto, capítulo 6 do Evangelho de João, em que fala que havia muitas multidões, coloca no plural, eram multidões de pessoas que seguiam a Cristo. E dentre essas multidões haviam muitos discípulos de Jesus. Não confunda discípulos com os 12 apóstolos, que também eram discípulos. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que, uma vez cativado pela palavra, pelo ensinamento, e de certo modo, tendo crido naquela mensagem, se dispõe, portanto, voluntariamente, a seguir aqueles ensinamentos, a seguir o seu mestre, a imitar o seu mestre. O discípulo é alguém que olha para o mestre e vê nele o modelo a ser seguido, o modelo de vida, o modelo de pensamento, o modelo de atitudes, o modelo de relacionamentos, o modelo da fé, o modelo daquilo em que nós devemos crer. Então muitos se propuseram a seguir a Jesus. No capítulo 2 do Evangelho de João, salvo engano, o versículo 25, vai dizer para nós que muitos assumiam-se como discípulos de Cristo porque viam seus milagres. Puxa, alguém que realizava prodígios, transformava a água em vinho, curava o cego, o paralítico, o coxo, o manco, curava leprosos, ressuscitava mortos. Só pode ser o Messias. É aquele momento que a pessoa, por não pensar direito, por não refletir profundamente sobre o que é o discipulado, por não compreender a profundidade da mensagem do Evangelho, a pessoa se empolga e diz: eu seguirei ao Senhor por onde quer que Ele for. Que palavra complicada, né? Eu seguirei ao Senhor por onde quer que Ele for. E você sabe por onde é que Ele vai? Essa é a questão. Pode ser que num dado momento você fale: não, mas esse caminho é muito difícil, é muito complicado. Ou você diga assim: mas não foi este caminho o que eu de fato escolhi. Porque quando se fizeram discípulos, muitos daquelas multidões, eles fizeram empolgados dentro de uma circunstância que agradava ao seu ego. Quando você se alegra, fala: poxa, agora eu encontrei, agora palavra maravilhosa, pessoas bacanas, pessoas que nos abraçam, louvor bonito. Vocês viram a guitarra hoje aqui tocando, que maravilha. Não foi bonito ou não foi bonito? Lindo, teclado, contrabaixo, bateria, a divisão de vozes, tudo. Puxa, agora eu acho que eu me encontrei. E aí começa a seguir a Jesus, de certo modo. Se torna um discípulo de Jesus. Diz a Escritura, presta atenção, que num dado momento, quando Jesus Cristo transformou ou multiplicou os pães e os peixes, está no capítulo 6 do Evangelho de João, diz que no dia seguinte toda a multidão voltou a Jesus com o fim de comer mais pão. Porque coisa boa é quando Jesus multiplica os pães e distribui os pães. A pessoa tinha ali como que um vale-refeição para o dia seguinte, né? É só voltar em Jesus e Ele nos dá mais pão. Jesus então aproveitou a circunstância para mostrar àquelas multidões o significado do Evangelho. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe dos irmãos. Tudo o que Jesus fazia e muito do que Ele dizia, Ele falava em símbolos, em metáforas. Cabia aos discípulos o discernimento daquilo que era dito. Olha que eu estou falando do próprio Jesus que falava e agia. Ora, que dirá do Antigo Testamento, de que a própria Escritura declara ser sombra. Então Jesus, já na era da graça, o transbordamento do Espírito de Deus, aquelas pessoas que contatavam o Cristo encarnado, podia vê-los com os olhos, tocá-lo com as mãos, caminhar com Ele, mas
muito do que ele fazia e do que ele dizia, o fazia em símbolos. Depois que ele multiplicou os pães, que a multidão volta no dia seguinte para comer mais pão, Jesus viu ali ótima oportunidade para explicar o significado da fé, para explicar o significado da salvação, para explicar o significado da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus então ele começa a explicar para aquelas multidões dizendo o seguinte: olhem, vejam bem, eu sou o pão da vida. Jesus coloca diante deles um símbolo que todos eles conheciam. Todos aqui sabem qual é a finalidade de um pão. O pão é o alimento. Pão não é necessariamente um pão francês. Não é necessariamente um pão sírio. As pessoas ficam discutindo se no partir do pão deve ser pão sírio, pão de sal, pão de doce, broa, pão carteira, pão de ló. E se esquece que pão não quer dizer pão, quer dizer alimento, substância. É como que ele dissesse: olha, eu sou o pão da vida. E se você quer vida eterna, se você quer ressuscitar no último dia, são expressões sinônimas: vida eterna, ressurreição, vida eterna, viver eternamente. Não existe outro meio, presta atenção, não existe outro caminho, não existe outra alternativa, a não ser que vocês comam o pão da vida. Vocês se alimentem do pão da vida, porque este pão é que nos dá vida eterna. E logo as multidões ficaram sem entender, porque ora, se ele é o pão da vida, eu entendo como comer um pão, agora não entendo como eu posso comer a Cristo, sendo ele um homem. Como é que pode um homem ser um pão? Jesus, vendo que as multidões estavam meio atrapalhadas, ele continua dizendo: olha, para vocês entenderem melhor, vamos sair da metáfora mais primária para uma metáfora mais clara possível. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida eterna. Quem aqui não quer vida eterna, diga amém. Diga: eu não quero vida eterna. Para que eu quero vida eterna? Diga: não tem ninguém? Todos querem vida eterna? Jesus responde dizendo a cada um de vocês, a cada um de nós. Ele fala para mim e fala para você. A única maneira, Vera, Ricardo, a única maneira, Catolezinho, preste atenção. Como é que é o seu nome? André, que tocou o teclado, não foi? André, a única maneira. Jesus não nos deixa nenhuma outra possibilidade. Só existe uma possibilidade de vida eterna. Não é ser membro do DEVAP. Nunca foi. Não é ser membro da Assembleia de Deus. Nunca foi. Não é ser membro da Batista, da Presbiteriana, da Deus e Amor, não é ser adventista, não é ser testemunha de Jeová, não é ser espírita, nem budista, nem islã, nem qualquer outro ismo que possa haver. A única maneira, disse Jesus, é se vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue. Não existe outra maneira. Para vocês que audivelmente responderam sim, entendam, tem que comer a carne e beber o sangue de Jesus. Aí você fala: puxa, graças a Deus que hoje eu fui à reunião e tomei o vinho e comi o pão. Ah, graças a Deus, ainda bem, né? Eu digo: não é este pão que você comeu hoje, e nem esse suco de uva que você bebeu. Esses elementos são simbólicos. Nós os tratamos com muita deferência, mas são simbólicos. São simbólicos. Mas Jesus diz que não há outro meio, outro caminho, outro jeito, a não ser comendo a carne e bebendo o sangue. Dizendo isso, as multidões ficaram ainda mais atrapalhadas, porque agora pensaram: esse homem, esse Jesus de Nazaré ficou louco,
porque agora ele está pregando uma tal de antropofagia, que é o costume, a cultura de alguns da antiguidade de comer carne humana e beber sangue humano. Mas a antropofagia, diferentemente do canibalismo, trazia a ideia, eles comiam a carne do outro, o sangue do outro, não por uma questão de gastronomia, mas assim eles faziam porque eles entendiam que ali era um ritual, uma cerimônia misteriosa, na qual, ou mediante a qual, as virtudes daquele que era oferecido, as virtudes daquele que era imolado, as virtudes daquele que ali era sacrificado e posto por alimento, eles entendiam que as virtudes, o poder, a inteligência, tudo o que ele tinha de bom e positivo, aqueles que comessem a carne e bebessem o sangue, eles recebiam, portanto, a infusão daquelas virtudes. Aí logo os judeus e as multidões pensaram, poxa, então nós vamos ter que comer a carne de Jesus? Dá uma mordida no braço, outro dá uma mordida na bochecha, o outro na perna, e vamos mordendo e comecemos a comer. E Jesus disse, gente, como vocês estão distantes de compreender as coisas. Jesus teve que falar umas palavras fortes, que muitos até hoje não entenderam. Ele disse, olha, a carne minha carne, e o meu sangue, no sentido literal, carne e sangue, não servem para nada. Alguém diz, blasfêmia. Bem, acuse a Jesus de blasfêmia, porque este é o conceito de Jesus. Uma vez que as multidões entenderam que tinham que comer a carne física de Jesus e beber o sangue físico de Jesus, ele disse, não. A carne, ainda que vocês comessem a minha carne física e literalmente, e ainda que vocês bebessem o meu sangue físico e literalmente, vocês não obteriam nada, nenhuma virtude, nenhuma mudança, nenhuma cura, nenhuma transformação, nenhuma redenção, nenhuma vida eterna. Porque a carne, disse Jesus, para nada aproveita. Então não adianta querer ressuscitar a Jesus no sentido de achar que esse pão, em um dado momento, se transforma em carne, sangue, alma e divindade de Jesus, porque o próprio Jesus disse que a carne para nada aproveita. Se esse pão se transformasse em carne, para nada aproveitaria. Porque é carne. Ora, mas Jesus não disse que para ter vida eterna temos que comer da carne e beber do sangue? Jesus então vai além no entendimento, e depois de afirmar que a carne para nada aproveita, ele disse, olha, o comer e o beber do pão, o comer e o beber da carne e do sangue, é o comer e o beber as minhas palavras. É quando as minhas palavras, o meu ensinamento, a minha doutrina, conforme ele diz em João 7, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. É quando essa verdade, essa mensagem, que agora vem em plena luz, em graça e em verdade, a começar pelas palavras do Sermão da Montanha, e tudo quanto ele ensinou enquanto esteve nos 3 anos e meio do seu ministério. Ele diz, vocês precisarão ouvir essas palavras, mas não é ouvir a Bíblia. Ah, pronto, aí agora, pastor, complicou. Como não é a Bíblia? Porque a Bíblia, no seu todo, no grosso histórico e material, traz muito da própria experiência humana, traz muito do próprio entendimento humano. Porque a Bíblia fala de homens de Deus, santos e fiéis, mas que tiveram a sua própria experiência, a sua própria intuição, no seu tempo, na medida da luz que eles tinham de Deus. E assim viveram, e assim escreveram, e assim interpretaram a vontade de Deus. Lembre-se do que diz João no seu evangelho. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Mas calma, a mensagem de Cristo não é contrária à mensagem da Bíblia. Basta você diferenciar que a Bíblia, enquanto um produto histórico das experiências humanas do povo de Deus, ela traz um contexto histórico, social, humano, antropológico, da compreensão dos homens em relação a Deus. Entretanto, dentro dessas páginas, na medida que uma intuição espiritual do Espírito de Deus brilhava na mente, no coração, no entendimento dos profetas, ficavam ali o registro, o testemunho daquele que haveria de vir, sendo este que haveria de vir a substância de tudo que os profetas e a lei falaram a seu respeito. Eu posso explicar essa diferença entre esse processo histórico, social, antropológico, humano e esse testemunho de Jesus. A partir da própria metáfora que Cristo usa acerca do pão. Eu perguntava aqui, salvo engano, não sei se foi na quarta-feira ou se foi no querigma, na quinta. Eu perguntava, o pão, ele alimenta? A resposta qual que é? Pão alimenta ou não alimenta? Agora eu pergunto, mas o que é do pão que alimenta? O que é do pão que se torna vida dentro de você? Não existe uma parte material que vai para lugar escuso ou não tem? Quando se come o pão que passa ali pelo seu estômago, depois pelos intestinos, há um processo de metabolização daquele produto, e somente então a energia, as calorias, as vitaminas são absorvidas e se tornam vida, saúde dentro de você. Então, junto com o grosso material da massa, existem os nutrientes, existem as vitaminas, existem os sais minerais, existem as calorias, sim ou não? E é esta caloria, essas que tem que ser absorvidas por nós. Não basta encher a barriga. Você tem que saber que aquilo que você come, qual é a vitamina, quais são os nutrientes. Assim também é a Escritura. A Escritura tem um grosso material histórico que passa pelo homem, pelo entendimento do homem, pela história do homem, da cultura humana. E você não tem como apreender essa história toda da Escritura, porque ela foge à sua própria cultura, o seu próprio entendimento, as suas próprias leis. Eu vou tocar num ponto aqui. Não se escandalize, mas eu tenho como mostrar para vocês nas Escrituras. Se você lê o Antigo Testamento, só para mostrar como tem coisas humanas aqui dentro, que são meramente culturais. Quando você lê o Antigo Testamento, eu não gosto de tocar nesses exemplos, porque as pessoas ficam eufóricas, né? Elas ficam, puxa, e agora? O que será da minha vida? A sua vida vai depender de você comer a carne e beber o sangue de Jesus, do Cristo de Deus, que é comer as suas palavras. Eu já volto para esse ponto. Mas pense você que quando você lê o Antigo Testamento, da primeira página até Malaquias, e eu ainda me atrevo a dizer, entrando para as páginas do Novo Testamento, você vai encontrar homens de Deus. Um homem de Deus chamado amigo de Deus. Quem foi o amigo de Deus? Abraão. Vai encontrar homens de Deus como aquele que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Quem foi? Davi. Você vai encontrar um homem chamado Jacó, e que fora transformado em Israel. Sim ou não? E quando você lê as histórias desses homens, cuidado, viu? E há de tantos outros aqui não citados, você vai encontrar uma experiência, uma prática de poligamia. Sim ou não? Vocês encontram facilmente nas Escrituras a história de Salomão, que teve 1000 mulheres. Não é 100 não, 1000. Ou melhor, deixa eu ser mais preciso. Ele teve 300 mulheres.
esposas. 300 esposas com certidão de casamento. Mas como 300 são poucas, ele teve mais 700 concubinas, concubinato. Mas pastor, e agora? Como é que explica isso? Mas o mais grave de tudo, para nossa surpresa, é que Deus em nenhum momento reprovou isso. Você pode ler a Bíblia, pode reler, pode ir para o grego, para o aramaico, para onde mais, pastor Josué? Grego, hebraico, aramaico, inglês, alemão, mas você não vai encontrar uma vírgula onde Deus intervém por meio de um profeta, ou de um trovão, ou de um terremoto, ou de um vento, para dizer que esses profetas, o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o príncipe de Deus, nenhum desses vão ser taxados de transgressores. Nenhum deles. E se você entra para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, num dado momento, fala assim: Timóteo, olha, preste atenção quando você for separar os bispos, quando você for eleger os bispos da igreja, porque os bispos precisam de ter uma qualificação. E uma delas é que o bispo seja marido de uma só mulher. Eu pergunto, ora, se na igreja só havia a monogamia no tempo de Paulo, por que essa advertência? Imagine só, olha, vejam bem, se eu dissesse assim, olha, Josué, eu quero que você separe para nós 7 homens cheios do Espírito Santo para serem os diáconos, para servirem ao partir do pão. Tudo bem? Você está incumbido. Agora atente para um detalhe. Eles não podem voar. Perfeito? Eles não podem voar. Qual seria o questionamento do Josué? Ora, pastor, você está com problema? Você está com alguma dificuldade? Está brincando com minha cara? Qual que é o seu problema? Porque eles não voam. Mas digamos que alguns voassem, vamos pensar hipoteticamente, faria sentido o que eu estou dizendo? Quando Paulo diz que o bispo seja marido de uma só mulher, e por favor não queira deturpar o texto dizendo que tenha sido, você vai ter que estudar tempo verbal composto e tempo verbal simples para entender a diferença entre um e outro. Pastor, mas e agora? O que vai ser da minha vida para piorar a sua situação? Quando Davi cometeu adultério com Betseba, e o caso de Davi com Betseba foi adultério, isso é pecado. Adultério é pecado. E ele tinha mulheres. Mas quando ele se apropriou de uma mulher que não era sua esposa, tampouco sua concubina, ele cometeu adultério. Deus manda à casa de Davi, 1 ano depois do episódio, o profeta Natã. E o profeta Natã, ao chegar na casa de Davi, diz: Davi, aqui está o profeta enviado de Deus para falar a ti. Davi se levantou, arrumou o cabelo, escovou os dentes, recebeu o profeta, feliz da vida. Afinal, visita de profeta é coisa boa. Pode dizer que eu estou aqui para cumprir toda a vontade de Deus. E aí o profeta começa dizendo: olha, havia um homem, e este homem tinha muitos rebanhos de ovelhas, de cabritos, muitos. Ocorreu que, numa certa ocasião, chegando à sua casa, um viajante, e ele tendo que preparar uma refeição para o viajante, o que ele fez? Ele não tomou uma de suas ovelhas, ele roubou uma ovelha de um vizinho e preparou para o viajante, para o seu visitante. E diz mais, e o vizinho, coitado, só tinha uma ovelhinha. Era a única que ele tinha. Pobre, coitado. Como é que alguém faz isso? Disse o rei. Esse homem que tal mal fez, tem que morrer. Não se faz isso. E Natã responde, olhando nos olhos ao profeta: tu és
O homem, Davi, ficou embaraçado sem entender a parábola, sem entender a metáfora. E Natã continua dizendo: assim diz o Senhor, Davi, eu te dei o reino de Israel em tuas mãos. Eu te dei o trono. Eu te dei os exércitos. Eu te dei riquezas. E eu te dei do teu inimigo Saul as suas mulheres. As mulheres de Saul eu te dei e as entreguei em teus braços. E se fosse pouco, eu daria mais para você. Para que pegar, roubar, tomar a mulher do outro? Não era uma ótima oportunidade para Deus falar contra as mulheres de Davi? Sim ou não? Então, percebe-se que Deus nada fala, nada faz com respeito às mulheres que ele tinha. Fala contra a mulher que não era dele. Você pergunta, pastor, e agora? O que será da minha vida? As irmãs pensando, misericórdia, depois dessa palavra, o meu marido já não será mais o mesmo. Bem, esse exemplo eu dei para que você entenda uma coisa, olhe para mim. Que a Escritura está cheia de modelos culturais, de visão cultural humana. Você sabia que à medida que o homem evolui no tempo, ele vai chegando à monogamia? Você sabia que os casamentos primevos eram grupais? Sim ou não? Sabiam? O assunto não é casamento. Quero que vocês entendam algumas coisas. Eu já chego em João capítulo 6, que seria o meu primeiro texto. E só tenho mais 10 minutos. Eu não tinha nada de falar de Davi hoje, mas é porque vocês precisam entender alguma coisa. Nós temos que crescer no entendimento. Perfeito? Alguém falou, fica à vontade? Eu ouvi. Mas eu vou corrigir o pensamento de alguns. Fica tranquilo, viu? Já já eu chego lá. De todo modo, na medida que a humanidade vai desenvolvendo, ela vai ganhando mais de perfeição. Ela já teve casamento grupal. Quem poderia chegar naquele tempo e dizer, oh, vós impuros, casamento grupal, 30 pessoas dentro de uma só oca. Mas o homem vai evoluindo. E quando ele passa de um estágio inferior ao estágio superior, a razão divina, a razão que é o próprio Logos, que é o Cristo, como luz no seu interior, acendendo-se na candeia do espírito humano, o homem vai compreendendo. E agora ele tem apenas poligamia. Ele abandona o grupal. E está na poligamia, e enquanto durar aquele entendimento, é aceitável dentro daquela cultura, desde que as tantas mulheres sejam esposas e não um biscate. Vocês entendem? E assim acontecia por motivos diversos. Por motivo de guerra. Em tempo que a mulher não tinha voz, não trabalhava fora, mulher era simples objeto de reprodução, mulher estéril não tinha vez, mulher viúva era jogada para a vida de prostituição. Em tempos de guerra em que os homens iam para a batalha e não voltavam, e as mulheres ficavam viúvas, desamparadas, largadas, aquela cultura providenciava um meio de acolher essas mulheres. Por isso chegava, esta é uma das explicações e um dos motivos para amparar aquelas mulheres. Mas não estou defendendo isso, e nem estou pregando isso, estou exemplificando. Na medida então que a sociedade avança mais um degrau, na sua ascensão humana, intelectual, espiritual, ela vai deixando para trás e ela vai se aperfeiçoando. Chegamos em pleno século XX e aparecem os direitos da criança, os direitos do adolescente. Mas eles sempre tiveram direitos? Sim. Mas sempre tiveram direito? Não. Direito tem porque é ser humano, porque é uma vida. Mas não tinha porque o homem não havia avançado, não havia desenvolvido. A luz de Deus não havia ainda chegado ao nível de tal compreensão dentro deles. Vem o direito dos idosos, vem o direito da mulher,
vem o direito do trabalhador. E apesar que os homens vão deturpando as leis, mas as leis já é um sinal de crescimento. Mas eu falei sobre a poligamia na escritura veterotestamentária, para vocês perceberem que o grosso material histórico pertence a um tempo e a uma cultura. Nos dias de hoje, tanto a lei humana criminaliza o duplo casamento, como também aquele que deixa a sua esposa e vai atrás de uma outra mulher, não vai por motivo de solidariedade, não vai por fraternidade, não vai por amor ao próximo, vai por amor a si mesmo, a sua própria concupiscência, a sua luxúria, a sua pecaminosidade, a sua impureza. Então nós não temos nenhuma razão para pregarmos ou querermos viver poligamia. E não precisamos de nenhum espanto ao ler as escrituras veterotestamentárias e vermos essas coisas que naquele tempo eram tão normais e não eram reprovadas. Daí os irmãos entendem que a escritura tem o elemento grosso, material, histórico, mas que passa por ela um fio condutor, como uma medula óssea, como ali um fio de ouro, um fio de prata, de vida, um fio orgânico, de testemunho daquele que haveria de vir, de modo que quando veio o Cristo de Deus, é como que ele dissesse: eu sou a substância, as calorias, as vitaminas, o suprassumo da lei e dos profetas. Ou seja, se você abstrai de Gênesis a Malaquias esta substância divina, o resto é o resto. Porque as escrituras, quando disse Jesus, só havia Antigo Testamento, são um testemunho de mim. Jesus é o testemunhado, ele é o objeto da fé de tudo que foi falado no Antigo Testamento, tirando aquilo que pertencia ao tempo, à cultura e etc. Entenderam isso? Agora, olhem para Jesus Cristo. Ele também tinha essas duas características. Uma parte da qual ele diz: para nada serve. Não se escandalizem, cresçam, entendam. Rodolfo Linhares, quando Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele falou a verdade para você? Você acredita que ele falou a verdade ou ele mentiu? E em qual dia da tua existência você acordou e estava lá Jesus de Nazaré, filho de Maria, assentado lá da sua cama, dizendo: eu não falei que eu estaria com você todos os dias? Houve algum dia? Sim ou não? Houve? Jesus, nome tão precioso, ele é filho de Maria, nasceu no tempo, nasceu há 2000 anos, nasceu no espaço, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Deste homem físico, disse o próprio Jesus: essa carne, nascida no tempo, nascida de mulher, para nada aproveita. Se você der uma mordida em Jesus, não dá nada, só vai doer nele, você vai machucá-lo. Agora, quando ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida, ele dizia: aqui em Jesus de Nazaré habita o Cristo, o Logos, o Eterno, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tomada pela fé, para dentro de você, recebida, assimilada, ela se torna um poder transformador que te conduz à vida eterna. Vocês entendem isso? Para que ninguém fique voando, já estou terminando. Quero cumprir com o meu horário que eu prometi a vocês. Mas lembra que Jesus falou, certa ocasião, para os fariseus e escribas, ele disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu pergunto, antes de Abraão, Jesus era? Jesus era? Jesus nasceu quando? Há 2000 anos. Antes de Abraão, seria há 2000 anos antes de Jesus. Jesus não foi gerado no ventre? Como é que ele diz, antes de Abraão existir, eu sou? A quem ele se referia?
ao Logos, ao Cristo. Perfeito? Quando ele diz em outro momento, presta atenção, num dado momento os saduceus que não acreditavam em ressurreição, questionando a Jesus Cristo, ele diz, olha, Jesus pergunta para os saduceus, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem ser o Cristo? Imagina só a Rosirene, mestra em teologia, da linha de Gamaliel. Naquele tempo, Jesus pergunta, Rosirene, de quem é o Cristo filho? E a Rosirene, com a sua teologia, seu conhecimento, diz, oh, isso é óbvio, ué, o Cristo só pode ser filho de quem? De Davi. Porque assim dizem o quê? As profecias. Jesus responde, como pode o Filho do Homem ser filho de Davi, se Davi chama o Cristo de Senhor? Pode o Pai chamar o Filho de Senhor? Sim ou não? E para acabar com tudo, Isaías vai dizer que o Cristo não somente não é filho de Davi, mas antes é a raiz de Jessé. Jessé é pai de Davi. E o Cristo é a raiz do pai de Davi. Como pode a raiz do pai de Davi ser filho de Davi? Vocês estão entendendo, pessoal? Então coabita aqui duas coisas. A humanidade, Jesus, e o Espírito do Cristo, que encarnou-se em Jesus. E é esse Espírito de Jesus que deve ser absorvido. Muitos acreditam que Jesus nasceu. Muitos acreditam que Jesus viveu. Muitos acreditam que Jesus morreu. E muitos acreditam que Jesus ressuscitou. Mas quantos querem o Espírito de Jesus? O Espírito do Cristo. Pastor, eu quero o Espírito do Cristo. Então jogue seus dogmas fora. E comece a ler o Sermão da Montanha. Ele vai dizer, bem-aventurados os mansos. Você fala, Senhor, mas eu não sou manso. Ele disse, mas você só vai herdar a terra se você for manso. Você vai perceber que existe uma violência dentro de você. Uma violência cheia de preconceitos. Uma violência cheia de religiosidade. Uma violência cheia de paradigmas do velho homem. Uma violência cheia de egoísmo. Uma violência que não aceita o outro. Uma violência... Você fala, puxa, para eu poder receber o Espírito do Cristo, esse meu ego vai ter que morrer. E aí quando você vai lendo as palavras de Jesus, e eu tenho feito esse desafio há muito tempo, leia as palavras de Jesus. Mateus, Marcos, tudo o que ele disse. Não precisa ler o enredo que leva até a palavra dele. Que o povo está preocupado. Saía Jesus de Jericó. O povo está lendo, a palavra de Deus. Não, está dizendo que ele saía, poxa. É só isso. Mas não é a palavra, está dizendo que ele saía. Está narrando um acontecimento. Aí quando vem o outro evangelista, que por um lapso, não sei o porquê, ele diz, entrava Jesus em Jericó, narrando o mesmo fato, cria um problema. Aqui diz que ele entrava, aqui diz que ele saía. Pastor, ele entrava ou ele saía? Não te interessa. Porque se ele entra ou se ele sai, não importa. O que importa é o que ele diz. E com respeito ao que ele diz, ninguém quer saber. Mas quer saber se ele subiu do monte ou se ele desceu do monte. Quer saber se era sábado ou se era domingo. Ai, Jesus. Como eu estou cansado. Meu tempo acabou. Eu não cheguei no ponto. O ponto era só para dizer, sabe o quê? Que avisa desse discurso que devemos receber o Espírito do Cristo. Muitos se escandalizaram. E disseram, duro é esse discurso. Quem é que o pode ouvir? Quem é que pode ouvir tais palavras como essa noite? É melhor ficar com seus dogmazinhos, sua doutrinazinha. Não faz, não pega, não mexe, não dança, não faz nada. Vira uma múmia religiosa.
faraônica, podre. Agora, se você fala, não, pastor, não é isso. Eu preciso de vida eterna. Já sabe o caminho.